Espanha é a grande campeã da Copa do Mundo de 2026. Mas como a Espanha fez para neutralizar completamente Lionel Messi, não somente o Messi, mas a seleção da Argentina como um todo. O que a gente viu hoje foi uma imposição gigantesca. A Argentina termina o jogo com uma finalização perigosa, bem verdade, mas já naquele abafa final. A Espanha mereceu vencer e conseguiu dessa forma aqui. Vem comigo. E essas foram as escalações de Argentina versus Espanha na final da Copa do Mundo. Foi um amasso da Espanha, a Espanha conseguiu neutralizar completamente a Argentina e tendo a posse de bola. Mas o que foi mais importante de fato na Espanha foi o posicionamento dos seus jogadores e a pressão pós-perda que fez a Espanha o tempo todo. Quando perdia a posse de bola, recuperava imediatamente. A Argentina jogando em um 4-4-2, marcando em um 4-4-2, e o técnico Scaloni fez mudanças para essa final. O Depou voltou para o time titular, o Nico entrou no time titular e a ideia era ter ele como um escape de velocidade, já que a Argentina não tem grandes pontas. Essa era a ideia do técnico, mas acabou não se concretizando. A ideia de ter o Álvares e o Messi como uma dupla de ataque, até para você descansar o Messi na parte defensiva, na hora que a Argentina não tivesse a posse de bola, que foi o jogo todo. A Espanha jogando no seu 4-2-3-1, mas a gente sabe que a Espanha não se posicionou assim. O desenho da partida era com o Oyarzabal entrando no meio dos zagueiros, mas sabemos que ele é um centroavante móvel que baixa bastante para jogar nessa região do entrelinhas, e a Argentina, para tentar neutralizar esse jogo do Oyarzabal, fazia bastante isso, né? Um dos zagueiros pelo menos acompanhava ele, ou o Lisandro Martínez ou o Cuti Romero, quando ele estava aqui saindo dessa referência e vindo para a linha do meio de campo, para participar e dar peso nessa construção de jogo espanhola e tirar a referência dos zagueiros da Argentina. O Baena jogava muito por dentro hoje e entregava esse corredor para o Cucurella. E nós tínhamos esse encaixe aqui em muitos momentos, o Montiel tendo que ficar entre marcar o Cucurella ou o Baena. Muitas vezes quando o Baena entrava para dentro, o Cuti Romero tinha essa obrigação de marcar ele, e o Montiel ficava mais na marcação do Cucurella, e o Depou ficava muito sobrecarregado no meio de campo, fechando para dentro. Por quê? A Espanha tinha o Dani Olmo, que era o seu meia, flutuando bastante nessa região do entrelinhas, jogando muito aqui nas costas do Alex McAllister, e tínhamos o Fabian Ruiz fazendo a mesma coisa com o Enzo Fernandes. Então isso tirava um pouco, muitas das vezes, da atenção do Depou para não poder acompanhar o Baena ou o Cucurella, e ele tinha que fechar por dentro para tentar tirar essa movimentação do Fabian Ruiz. E a Espanha já tinha que 3 jogadores por dentro, para 2 meio-campistas em tese da Argentina. E aí o Depou tinha que entrar já muito para tentar compensar, e mesmo assim não conseguia em muitos momentos. O Rodri organizava todo esse jogo vendo de frente na seleção da Espanha, distribuía e estava muito atento na pressão pós-perda. Então, basicamente, esses 4 jogadores ficavam por dentro o tempo todo na partida. E aí podia vir o Baena ajudar também, ora o Cucurella podia entrar, o Baena podia ir por fora, mas geralmente o Baena jogou mais por dentro, sobrecarregando aqui a zaga da seleção da Argentina. Pelo outro lado, o Lamine Yamal era o cara da amplitude. O Yamal, ele gosta muito de jogar rente essa linha lateral, e ele teve embates aqui com o Tagliafico o tempo todo. O Tagliafico até conseguiu se comportar bem, o Yamal não fez assim aquele jogo nível Lamine Yamal, mas ele é um jogador perigoso que o tempo todo fixa aqui pelo menos um jogador, criando muito essas lacunas, né? Essas janelas, esses canais de passe. Teve até um momento na segunda etapa, e se eu não me engano foi uma bola do Cubarsí para o Dani Olmo, que ele faz a finalização perigosa entrando nesse canal aqui de passe. Era muitos jogadores também para o McAllister marcar no meio de campo. E o Pedro Porro era um jogador que podia atacar bastante por dentro, podia dar suporte nessa construção de jogo aqui também. Ficava Cubarsí e Laporte, que são 2 zagueiros com muita capacidade de construção. Tamanha era o domínio da Espanha que muitas vezes o Depou recuava, o Messi, como não acompanha aqui, no caso o Laporte não fechava tanto, o Laporte tinha muita liberdade para essa construção de jogo e acabava gerando sobrecarga pelo lado do campo. Então tinha superioridade numérica pelo lado do campo e no corredor central também da seleção da Espanha, que com bola se comporta muito bem. Utiliza bastante dinâmica de terceiro homem. E esse foi basicamente o desenho do jogo o tempo todo. O Julián Álvares tentava se dobrar aqui para marcar o Rodri, mas não conseguia. Era muitos jogadores para a seleção argentina marcar. O desencaixe de marcação aconteceu o tempo todo. O Cubarsí também tinha liberdade para criar quando tivesse a posse de bola. Mas o grande problema para a Argentina, de fato, não era nem quando a Argentina estava sem a posse de bola, marcando com seu bloco baixo, porque de fato assim a Argentina até sofreu algumas oportunidades de
gol, mas conseguiu se comportar relativamente bem. Tanto que os gols esperados da Espanha no primeiro tempo não chegou nem a um. Tivemos uma finalização perigosa do Cucurella, atacando aqui um pouco mais por dentro, no momento que o Baena foi por fora. E tivemos uma bola perigosa também do Lamine Yamal, bem no início, né, do jogo, uma tabela dele com o Dani Olmo. Mas a Argentina conseguia se comportar bem. O problema era que a Argentina não tinha posse de bola. E o tempo todo, quando a Argentina recuperava a bola, sempre tava esse engarrafamento aqui. Sempre tinha 2, 3 jogadores da Espanha na pressão pós-perda, recuperando a posse de bola. A Argentina não tinha posse de bola ofensiva no último terço, e com isso o Messi não joga. Se a Argentina não tiver a posse de bola, se a Argentina minimamente não conseguir se estabelecer no campo de ataque e aglutinar jogadores próximos ao Messi, ou pelo menos colocar o seu time no setor ofensivo, o Messi não vai jogar. Então o Messi acabou não jogando hoje por conta disso. Foi assim que a Espanha anulou o Messi. Tirou a bola da Argentina, acabou o jogo do Messi. Porque o Messi, ele não é um jogador que ele vai ficar marcando, correndo aqui, até porque ele se poupa muito para ter a posse de bola, para quando ele tiver a bola, no caso, né, já que ele já tem 39 anos de idade. Mas o problema foi que não teve a bola. A Argentina tentou algumas escapadas com o Nico, algumas bolas longas, mas o Pedro Porro controlou muito bem essas situações aqui. O Depou não tinha velocidade, tanto que ele volta do intervalo, tirando o Depou e colocando o Giuliano Simeone para tentar ter um escape de velocidade. Ele tira o Nico e coloca o Paredes, porque ele teve uma ideia, pelo menos no início do segundo tempo, de ter um pouco mais a posse de bola. E ele vem para uma configuração que ele já usou em outras ocasiões, o Simeone. E aí ele traz o Paredes para jogar com uma dupla de volantes com o Enzo Fernandes no segundo tempo e abre o McAllister para marcar aqui pelo lado do campo, deixando o Tagliafico, e essa ficou a configuração da Argentina, mas se manteve praticamente no mesmo cenário. Uma mudança que fez quase a Argentina levar gol e alguns lances de perigo aconteceram para a seleção da Espanha é que a Argentina tentou marcar mais alto, tentou marcar pressão, e a seleção da Espanha, como tem muita qualidade para sair jogando e tem sempre jogadores livres no setor do meio de campo, e a pressão da Argentina não foi bem feita. A Argentina subiu a pressão com o Messi, com o Julián Álvares. O Messi não faz aquela pressão tão forte. Em muitos momentos aqui o Paredes subia, o Enzo Fernandes subia, e aqui criava um clarão na defesa da Argentina, tentava subir, mas com falta de compactação. Isso já vinha sido apresentado no primeiro tempo, quando ainda era o McAllister jogando aqui, que ele tentava encaixar um no Rodri, no caso, no primeiro tempo, e o outro no Fabián Ruiz. Mas criava essa lacuna gigantesca para o Dani Olmo jogar no setor do meio de campo, por exemplo. Criava essa lacuna gigantesca para o Oyarzabal quando ele saía dessa referência, onde os zagueiros tentavam acompanhar ele. Então existia esse espaço muito grande no entre-linhas da Argentina. E como essa pressão não conseguia ser bem feita pela seleção da Argentina, a Espanha encaixava muito fácil a sua troca de passes. Essa bola ou entrava no Dani Olmo, ele tinha que parar com falta, ou entrava no Oyarzabal, ou essa bola saía pelo lado com o Lamine Yamal, ou o Rodri conseguia uma saída limpa também com passe, e sempre muitas vezes com toques de primeira, dando dinâmica, com o Fabián Ruiz participando. E a seleção da Espanha o tempo todo, quando a seleção argentina nos momentos do início do segundo tempo tentava sair, tentava pressionar um pouco mais, o que acontecia era que a Espanha levava muito perigo, e a Argentina acabou vivendo um dilema: sair para tentar marcar pressão, tentar tirar essa possibilidade do jogo da Espanha com a posse de bola, mas viram que não funcionou. Em nenhum momento a Argentina conseguiu recuperar essa bola lá. Você pegar as estatísticas, a Espanha saiu todas as vezes limpo, não teve uma vez que a Argentina conseguiu recuperar essa bola no campo de ataque e gerar alguma possibilidade de gol. Então a Argentina desiste novamente e baixa o seu bloco para marcar. E aí vem os problemas físicos da Argentina. Sai o Montiel, entra o Molina, que teve uma culpa no gol da Espanha, né? O Molina foi mal ali no duelo contra o Nico Williams. O Lisandro Martínez já havia saído no primeiro tempo para a entrada do Otamendi. Depois saiu também o Cucho Romero, e a seleção da Argentina teve que ir fazendo modificações o tempo todo. Mas o ponto fatal foi no final do jogo. O Enzo Fernandes é expulso de campo. E aí acaba complicando muito, mas muito a vida da Argentina. Porque o McAllister continua marcando por aqui, mas fica só ele e o Paredes no meio de campo. Ele tem que baixar para marcar no meio de campo com a dupla de volantes com o Paredes. O Julián Álvares vai se desdobrar para participar aqui em um 4-4-1. E qual foi a problemática aqui? O Messi não vai marcar ninguém, então acabou qualquer tipo de pressão que tivesse a seleção da Argentina. Estava muito nesse 4-1-4-1, e já na prorrogação ele faz uma substituição, técnico da Argentina, para tentar se defender, mas essa substituição dele não foi boa, porque ele tira um jogador que marcava um pouco mais pelo lado para fazer uma linha de 5. Ele deixa o Senesi, o Otamendi e o Medina com 3 zagueiros, Tagliafico e Molina. Só que ele vulnerabiliza uma área muito perigosa, que é essa região aqui
próximo desse bico da grande área. Algumas mudanças também que acabaram sendo decisivas pelo lado da Espanha foram a entrada do Ferran Torres, que marca o gol do título, a entrada do Nico Williams para dar amplitude, força e velocidade para cima do Molina pelo lado do campo, e a entrada de Mikel Merino no lugar do Fabian Ruiz. Por quê? O Merino, ele é um jogador, que ele é um volante, que ele tem uma vocação absurda de centroavante, e ele começa a jogar aqui, junto com o Ferran Torres, perturbando a última linha da seleção da Argentina, o tempo todo entrando na área, o tempo todo dando esse peso dentro da área, fazendo os zagueiros da Argentina se preocuparem muito com o Merino, porque sabem que ele tem um jogo aéreo muito forte, e o técnico de La Fuente mandou ele fazer isso. Junto com o Ferran Torres, que acabou entrando como um atacante mais móvel, continuou o Dani Olmo, saiu o Rodri, entrou o Zubimendi, o Correia, o Barsi, entrou o Eric Garcia, mas o gol sai dessa maneira aqui, nessa vulnerabilidade. O Tagliafico e o McAllister acompanham o Lamine Yamal, que abre o campo, que dá amplitude. O Lamine balança essa bola para trás para um cruzamento de primeira do Pedro Porro, e aí você tem o extremo do lado oposto entrando na área, pisando na área nesse cruzamento. O Molina protege mal o segundo pau, acredito que ele achou que essa bola sairia, o Nico Williams consegue escorar essa bola para trás. A zaga da Argentina muito preocupada com o Mikel Merino dentro da área. Os três zagueiros têm muito, mas muito espaço para finalização vinda de trás de Ferran Torres, que só tem um trabalho de praticamente sem o Dibu Martínez no gol, que tinha dado um passo para tentar impedir o cruzamento. Ele faz o gol que decide a final. E aí, no final das contas, entra aquela pressão da Argentina, tenta a bola para a área de alguma forma, tenta dar a bola no Messi para ele resolver. Quase consegue um empate na seleção da Argentina, teve duas jogadas perigosas, mas a seleção da Espanha foi muito mais time e mereceu vencer. É uma seleção que dá gosto de você ver jogar. Eu acho que essa seleção da Espanha ela tem mais margem ainda de crescimento. Se o Lamine Yamal jogar o que ele sabe, o que ele tem de potencial, o Nico Williams bem fisicamente, com o que ele tem de potencial, essa seleção da Espanha vai ficar muito, mas muito forte daqui pra frente, e com essa moral de campeão do mundo. Mas a Espanha mereceu, teve muito mais elementos para ser campeã, e parabéns para a seleção da Espanha. Gostou do nosso vídeo? Deixa o like, se inscreve no canal se você quer receber mais análises como essa. Eu fico nessa, abração do Francesco, é nóis e fui!